noite, eu engineer. Tudo bem com você? Hoje a nossa live é com um engenheiro civil que trabalha como estimator aqui na Irlanda, o Bruno, e ele vai contar pra gente como que foi todo o seu processo para chegar aqui. Se chegou e já conseguiu emprego, a gente vai saber tudo hoje. Eu sei que ele já está aqui com a gente, então eu já vou convidar. Vocês estão ouvindo bem porque eu tô vendo que vocês estão me respondendo. Então vamos sem mais delongas, já vou convidar ele aqui. Olha ele aí. Oi, Bruno, Oi, tudo oi, bem? gente, tudo ótimo? Muito prazer em finalmente a gente conseguir se ver, né? Porque a gente sempre se fala por mensagem, mas nunca tinha feito uma call. Então, muito prazer, muito obrigada por estar aqui no canal, por ter aceitado vir contar um pouquinho da sua história. Né? Já Ah, foi o prazer é meu. comentada em outras lives, seu nome já foi citado. Estamos aqui curiosos para saber um pouco sobre sua trajetória e obrigada de verdade por estar aqui com a gente hoje. Ah, eu que agradeço, é um prazer estar aqui falando com vocês. Já estive muitas lives aí do outro lado, só assistindo você e a galera. Lembro das primeiras lives eu acompanhava direto, que foi no começo do lockdown, então eu conseguia acompanhar. Depois comecei a trabalhar, enfim, aí ficou mais difícil. Mas é bem legal estar aqui hoje e Que contar um bom pouquinho que para você não vocês. consegue acompanhar porque eu estou trabalhando. Eu quero que aconteça isso Ah, sim. muitas vezes com muitas pessoas, Pois é, muito bom. né? Esse é o propósito principal desse canal, então tá tudo bem. A gente aceita essa desculpa. Sim, sim, foi muito bom. Eu assisti as primeiras da Lívia, do pessoal. Eu lembro bastante da do Eduardo, do Arthur, e bastante gente assistir. Foi bem legal no começo. Que deu para pegar bastante dicas que eu usei no meu processo também, que me ajudaram. E é legal falar um pouquinho do que funcionou para mim, para a galera e tal. Com certeza. Mas antes da gente entrar nessa parte, então vamos do começo. Quem é Bruno Brito? Como você chegou na Irlanda? Já veio para trabalhar? Já veio com visto? Tem cidadania? Me conta um pouquinho quem é você. E aí depois a gente entra nesse seu processo aí, tá bom? Sim, ótimo. Então, eu tenho 25 anos hoje. É, eu vimÊ, aqui, eu gente. vim para Viu? vim para Irlanda no final de outubro de 2019, com o principal objetivo de estudar inglês e ver o que que rolava, ver o que que acontecia. Mas eu já vim preparado, né? Então eu já sabia que engenharia civil era critical skills, então eu já trouxe toda a documentação traduzida e juramentada, já tentando, já com o objetivo de tentar alguma coisa aqui. Que se desse certo, ótimo, se não desse, eu tentei. E então foi assim, aí eu vim para cá. Então eu vim ali no final, eu estava trabalhando na área, no finalzinho de 2018 eu trabalhava numa construtora, estava me formando no final de 2018, acabei tendo que, por motivos de saúde, precisei sair do meu emprego e trabalhar em outra área. Trabalhei durante um tempo e tal, não deu certo lá. E então decidi eu e minha esposa, né, hoje, a gente decidiu vir para cá para estudar e tentar algo novo. Então a gente Então, chegou peraí, só aqui. recapitulando. Você se formou no final de 2018, Sim, me formei no final de 2018 e eu estava trabalhando em uma construtora. E aí, por trocou motivos de disso, emprego isso, eu precisei trocar de emprego. Aí eu vim em outubro de 2019. 2019. Então, fiquei Ah, 8 meses trabalhando em outra área. Aí, em outubro de 2019, eu vim com esse objetivo. E aí, quando eu cheguei aqui, foi aquela. Tudo diferente, né? Então, primeiro, com a escola foi difícil de conseguir o primeiro emprego. Acho que eu demorei 3 meses para conseguir, que é aquela questão, né, de documentação. O pessoal sim. fala assim, não procura emprego se você não tiver com a documentação ainda. E meu GNIB foi extraviado, então eu demorei muito para receber meu GNIB. E aí, quando eu recebi, finalmente, depois de 3, 4 meses, consegui o primeiro emprego de KP no meio da madrugada. Então foi. É aquele começo complicado de todo mundo que vem para estudar. Viveu um intercâmbio mesmo, né? Sim, era trabalhando até 3, 4, 5 horas da manhã, tendo que voltar para casa de bicicleta. Mas era legal, era legal. Não que hoje não seja, mas assim, foi uma parte bem legal. E aí, acho que foi a primeira entrevista que eu fiz para ali no começo, no finalzinho de janeiro, meu primo estava aqui também, ele fez um currículo para mim, voltado para engenharia. E aí eu comecei a mandar em todas as vagas que eu via pelo Indeed. E falei, vamos ver, né? Vamos ver qual é que é. E nessa eu fiz algumas entrevistas por telefone. E aí eu lembro que um dia um cara me falou assim, cara, vamos fazer uma entrevista pessoalmente, tal. Gostei de você, aquele começo, aquele inglês super arranhado. Mas assim, eu estudei inglês no Brasil. Então isso me ajudou bastante, que aqui eu comecei no nível pré-intermediário,
mas para mim pegar as coisas era muito mais fácil porque eu já tinha estudado no Brasil. Sim. Então, eu fiz essa entrevista aí eu fui fazer essa entrevista com o cara e tal, e aí nessa entrevista eu meti totalmente o louco. Eu falei pra ele, cara, eu quero trabalhar para você. Aí era alguma coisa de groundworks e tal, mas mexia com terraplanagem e algumas obras de rodovia. E aí ele falou assim, cara, você foi muito difícil de entender ele, né? Que ele é daqui do interior da Irlanda, então o pessoal sabe que é bem difícil, quem já tá aqui sabe quão complicado é falar com o pessoal do interior. Mas foi muito difícil de entender ele no começo. E eu lembro que ele começou a desenhar e falou assim, você consegue fazer esses desenhos aqui e tal? Eu falei, consigo, não, tranquilo. Nem sabia se ia conseguir, né? Mas enfim, eu falei que não consigo. A gente dá um jeito, não é mesmo? Exatamente. Sim. E aí ele falou, você vai trabalhar com estação total. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, me dá uma chance, né? Deixa eu trabalhar para você aí um mês de graça, né? Aí ele falou assim, você trabalharia para mim um mês de graça? Eu falei, não, trabalho, não, a gente faz um teste. Aí eu falei, mas assim, eu estudo, né? Eu não posso faltar esse um mês. Eu só preciso combinar para me tirar férias na escola e tal. Ele falou, não, faz o seguinte, você me dá um dia por semana completo e os outros dias você trabalha part-time. E aí, Legal. beleza. Só que aí nessa, sabe quando você sai da entrevista e fala assim, não vai dar certo, esse cara não vai me ligar. Não. Eu já saí totalmente sem esperança. E aí passou alguns dias, ele me mandou um e-mail. Falou assim, Bruno, me liga pra gente marcar quando que você começa. Só que quando eu vi aquele e-mail, tipo, sabe quando você tá com aquela coisa de não vai dar certo? Então quando eu vi aquele e-mail, eu não consegui ligar pro cara. E aí eu nunca liguei pro cara. E aí... Mentira! Ficou Verdade. com medo? Eu fiquei com muito medo. Eu falei, cara, e agora? Tipo, eu recebi o sim que eu não esperava. E agora, o que eu faço, né? Então, eu não consegui ligar pro cara. Aí passou uns 4 dias depois desse e-mail, eu falei, cara, quer saber, eu vou tentar ligar para ele. Só que aí naquela de mandar trocentos currículos e receber ligação de vários recrutadores, eu não sabia qual era o telefone do cara, porque eu não salvei. E no e-mail dele não tinha nenhuma assinatura com o número. Putz. Então, eu perdi. Eu só mandei um e-mail pro cara falando assim, desculpa, enfim, eu não tô conseguindo retornar, você pode me mandar seu número ou me ligar e tal. Mas, enfim, nunca tive retorno desse cara. Mas isso foi ali no comecinho de fevereiro. Aí eu falei assim, se pode ser que role, né? Então me deu uma esperança maior e continuei aplicando para tudo. Aí veio lockdown, né? Deu quarentena e tal, coronavírus, enfim, aí ficou mais difícil. Mas continuei naquela de aplicar para todas as vagas que eu conseguia e eu sempre tenho na minha cabeça, né, que para tentar fazer o que depende de mim. Então, eu via da galera falando do Safe Pass, via a galera falando de curso de Site Engineer, então eu fiz o Safe Pass, eu fiz o curso com o Arthur de Starting Out, né? Então, eu comecei a tentar estudar por fora, assim, tudo que a galera falava que já dependia de mim. Né? Exato, porque, assim, conseguir um emprego não depende exatamente de mim, mas, assim, eu vou fazer o máximo que eu puder para me adiantar e estar preparado para quando aparecer uma oportunidade. E aí foi isso, eu fiz muita entrevista, assim, esse primeiro contato, né, não digo entrevista que eu não fui pessoalmente, até porque era coronavírus, mas eu fiz muito esse primeiro contato com os recrutadores, e é aqueles básicos, não, e foi muito não, aí você vai desanimando, enfim, aí tem as lives aqui que ajuda bastante, você vê que é difícil para todo mundo. Então, tipo, me ajudou bastante, eu lembro que uma live que me deu um gás bem grande foi a do Edu. Eu falei pra ele isso já, que foi bem legal, foi muito boa. Sim. Ele contando os perrengues dele. E eu coloquei em prática algumas coisas que ele falou, lá do currículo, de escrever o currículo várias vezes, enfim, para conseguir explicar melhor para os recrutadores. E aí foi dando um resultado melhor, assim, de das primeiras ligações que demorava ali 3 minutos, já foi para 25 minutos, conseguindo explicar o que fazia. E foi bem legal essa parte, para ir se preparando, pegando mais confiança. E aí depois de muitas tentativas, aí eu fiz o negócio a consultoria de LinkedIn e currículo com a Tana também, para me ajudar. Então eu fui tentando me preparar ao máximo e fui fazendo essas entrevistas, aplicando em todas as vagas do LinkedIn, Indeed, Irish Jobs, todos os que aparecia e mandando mensagem para os recrutadores. Mas toda vez recebendo não e a esperança, tem dia que tá lá em cima, tem dia que tá lá embaixo, aquela montanha-russa bem legal, que quem tá aqui conhece. Mas aí
Eu consegui uma E entrevista que nesse eu meio fiquei... tempo todo você estava em lockdown, tendo aula. Então você estava fazendo Não, todo esse processo. Como que então, foi? foi... Quando começou o primeiro lockdown, foi bem quando eu terminei os primeiros 6 meses de escola. Tá. Então, eu tava de férias, mas eu fiquei 3 meses totalmente só em casa. Totalmente, porque eu trabalhava no restaurante na época e ele fechou, então eu saí. E então eu fiquei 3 meses só dentro de casa. E foi horrível. E aí foi um trabalho procurando trabalho. Você aproveitou esses 3 meses. Não, aproveitei um mês. Vou ser sincero, os primeiros 2 meses eu só ficava jogando e assistindo besteira na internet, jogando e passando tempo na janela vendo os vizinhos quebrando Viver a um pouco de quarentena. férias também tá tudo bem, todo mundo precisa, faz parte. Exatamente. Mas aí depois eu falei, não, vou focar, eu precisei voltar para a escola, né? E eu consegui um emprego de manhã. Só que aí eu decidi não continuar procurando muito emprego, que o pessoal gosta de falar sobre emprego, né? Eu decidi que eu ia trabalhar só 2 horas de manhã e 2 horas à noite. E o tempo restante, 4 horas, eu ia estar na escola. E o restante eu ia focar para procurar emprego. Então, todo dia eu usava ali das 8h30 da manhã, que era o horário que eu chegava em casa, até meio-dia, para ficar procurando emprego, tentando trocar ideia com os recrutadores e ter tempo para quando receber as ligações da galera, para ter esse tempo, né, para atender, porque é horrível você estar trabalhando e o recrutador te liga, você tem que parar lá o seu serviço. É injusto para quem está te pagando pelo seu trabalho e é injusto para o cara que está tentando te contratar e para você mesmo, né? Então te prejudica. Então Sim. eu tentei, tipo, deixar essa prioridade. Falei, não, vou focar totalmente em procurar um emprego. Se não der certo, não deu, mas eu tentei. E aí nessa eu consegui um contato com uma recrutadora lá de UK, que era para a obra que o Arthur estava trabalhando. E eu fui fazer a entrevista lá. E foi muito legal essa entrevista, né? Foi legal, assim, a primeira etapa já foi bem chata, porque eu estava em frente à obra, eles me ligaram cancelando a entrevista. Eu tava em frente à obra, literalmente em frente, e aí ela me ligou, ah, Bruno, você tá onde? Você mora perto da obra, né? Eu falei, não, moro pertinho, é 5 minutos. Ela falou, então, não vai ser hoje mais e tal, ela cancelou. E aí você fica triste, você fala, poxa, não Claro. vai dar certo, né? De novo não vai dar certo. E aí eu enchi o saco dela, fiquei mandando mensagem durante a semana para remarcar, consegui remarcar, fui na entrevista, mas foi horrível a entrevista. Foi Ah, é horrível. porque você já foi desanimado, né? É, Como já porque eu fui tinha cancelado. desanimado. E assim, eu fui. É porque foi bem estranho, assim. Tipo, eu só cheguei lá, a obra estava aberta, então eu só fui entrando na obra. E falei assim: ah, eu tô procurando X pessoa. Aí o cara falou assim: ah, fica em tal container. Eu bati na porta do container. O cara falou assim: tá, oi, senta aí, me fala sobre você. Tipo, não teve nada quebrando o gelo. Eu acho que nessa eu travei e fui muito mal. Entendi. Mas foi legal que o cara me deu um feedback na hora, né? O project manager lá me deu um feedback bem legal na hora, que ele falou assim, cara, ó, eu achei que você tá muito empolgado para trabalhar, mas o que você me falou foi horrível, tipo, não tem por que eu te contratar pelo que você me falou. Tipo, você não soube explicar o que você fazia no Brasil, você não soube explicar exatamente o que você está procurando, então por que eu te contrataria? Então foi um feedback que eu precisava ouvir e falar assim, cara, então tem alguma coisa que eu preciso melhorar, como eu explico o que eu faço. E tudo isso eu já tinha pronto, né? Que eu já tinha feito todas as dicas que todo mundo dá, mas eu não colocava em prática, eu não sabia explicar tudo que já estava no papel. Sim. E mas ele falou assim, mas mesmo assim ele falou Foi assim, um ah, choque de realidade, mas foi positivo, né? na hora você sai triste, você fala, pô, não deu Sim. certo. Ninguém gosta de ouvir isso, né? Acho que quem falar que gosta, não sei, tá mentindo, enfim, é estranho. Mas Pelo foi bom menos na porque, hora ninguém gosta. Depois que a gente sim, absorve, analisa, a gente até acha bom. exatamente. Sim. Exatamente, mas foi um choque, assim, falei, cara, eu tô achando que eu tô indo mó bem, né? Aí chego na entrevista presencial e tal, que é de cara a cara com a pessoa, que é o que você realmente tem que se mostrar, porque eu nunca tinha visto o cara, então geralmente é por telefone. Sim. E aí foi um baque bem, bem grande, mas foi bom, porque eu continuei com o mesmo procedimento de procurar emprego, de focar ali todos os dias. E, de novo, consegui bastante entrevista, mas no final, né, eu consegui um emprego, não foi em nenhum meio desses, foi por indicação, que é o melhor jeito, é o mais fácil, né, que é ter amigos. Sim. Então, Networking.
Sim, então a Lívia que está aqui em Trali também, que estava há poucos dias, veio aqui, então eles me ajudaram me indicando, e eu fiz a entrevista com eles, mas aí nessa entrevista eu já me preparei muito melhor. Então eu coloquei do lado aqui, né, no computador, que foi uma entrevista online, que eu estava morando em Dublin antes, e aí eu coloquei tudo preparadinho, tipo, para me explicar certinho para os caras, eu já sabia o que que era a vaga, então eu já voltei tudo que eu fazia, eu tentei voltar tudo para esse lado, sem mentir, porque acho que não dá certo mentir, mas então eu tentei só focar mais para o que eu iria fazer aqui nessa vaga, que é, uns chamam de QS, outros chamam de Estimator, eu não sei bem, eu falo Estimator, mas enfim. E então eu foquei tudo que eu fazia no Brasil para essa área, e eu consegui explicar para eles, enfim. Aí eles me deram a chance de fazer um teste aqui de 30 dias, né? Então eles falaram, vem aqui para Trali, né? Que é a cidade aqui em Kerry. E aí eu vim, fiquei na casa da Lívia e tal, fiquei um mês fazendo esse teste, mas eles foram muito bacanas, que com uma semana e meia eles já falaram, não, então você já passou no teste, já pode ajeitar Legal. suas coisas para fazer a mudança. Eu expliquei a questão do visto, que eu tinha o visto de estudante, né, que eu iria precisar e tal, que eles fossem meu patrocinador, digamos assim, né, para me conseguir o visto. Eles falaram que sem problemas, e aí começou o processo, né, para aplicar, enfim, fazer toda a parte mais burocrática, mas é bem tranquilo para quem já fez, sabe? É bem tranquilo, não tem nenhum Não mistério, é é bem nenhum bicho de facinho. sete cabeças, exato. É bem facinho, mas foi isso. Foi basicamente assim, né? Tipo, eu gosto de falar que é muito passo a passo. Eu acho que todas as entrevistas e os nãos que eu vi me ajudaram a conseguir ir bem nessa entrevista que foi a indicação, Sim. né? Porque você tem que estar pronto. A gente não sabe que hora que vai chegar uma entrevista, uma indicação, por exemplo, porque eu lembro que ela me falou sobre a vaga numa sexta-feira. Eu fiz a entrevista na segunda e eu comecei a trabalhar na quarta, né? Sendo que eu tava em Dublin, né? Então, porque o cara na entrevista ele me falou assim: quando você começa? Aí eu brinquei com ele, falei, eu só não começo amanhã porque não tem trem esse horário para mim começar amanhã. Ele falou: não, então começa na quarta. Claro, eu pensei que ele ia me dar mais tempo, né? Mas eu comecei na quarta e tô aqui até hoje, acho que vai fazer agora 6 meses. Seis Legal. meses, bastante aprendizado, é bem difícil. Tem dias que a gente sente falta do trabalho, do subemprego que a galera gosta de falar, né? Que é simples, deu meu horário, vou embora. Que a gente pode trabalhar mais à vontade, mais tanto faz, assim, tipo, deu certo, deu, não deu também. Quem entrar no próximo turno que resolva. Mas é legal, assim, é muito A legal. pressão é diferente, né? Sim, é bem diferente. E, assim, é complicado, é bem mais. A responsabilidade é muito maior, né? Então, eles confiam muito na gente aqui na empresa. A Lívia comentou. Então, eles dão muita autonomia para todo mundo. Então, eles, tipo, no meu setor, eles falam: se você não gosta desse layout, muda, faz do seu jeito, faz o que é melhor para você. Então, a empresa é pequena e é legal porque a gente aprende todos os processos de várias áreas, a gente acaba tendo que fazer não só um setor, faz mais setores, que é muito bacana, principalmente para quem está começando aqui, né? Sim. E é bom, né? Porque assim, eu não trabalhei como engenheiro no Brasil, trabalhei só como primeiro estagiário, depois assistente, e trabalhar como engenheiro aqui, tipo, você fala, pô, não sei, né, se eu pulei alguma etapa, não sei se eu pulei alguma etapa, mas é bem legal, porque, tipo, você vai aprendendo, eles são muito legais, assim, eles são muito pacientes. Hoje a gente estava brincando lá no serviço, né, porque, assim, a gente está aqui, a gente consegue se virar em inglês, mas a gente não tem o inglês nativo. Então hoje a gente estava brincando, a gente fala, meu, como que esses caras têm paciência com a gente, né, que tem coisas simples que a gente fala, tipo, fica perguntando várias vezes para eles têm aquela paciência de explicar. E é difícil para a gente, eu acredito que é difícil para eles também, porque a gente não tem o inglês nativo, então é Sim. difícil para todo mundo. Então eu falo, cara, esses caras são muito pacientes, então a gente é muito grato a quem dá a oportunidade para a gente. Isso é É bem verdade. legal. Ô, Bru, e deixa eu te perguntar uma coisa. Você estava falando aí que você fez todo um pré-preparo para, né, conseguir. Você acha que a questão de você ter feito um Safe Pass, o curso com o Arthur lá de... Por mais que você não está usando hoje, né? Não é exatamente a área que você está trabalhando. Mas você acha que isso realmente deu um diferencial para quando você começou a ser chamado ou não fez tanta diferença?
Então, para essa vaga não fez nenhuma diferença, né? Sim. Mas, assim, quando eu conversava com o pessoal, eu lembro que eu fiz o Safe Pass porque eu fiz uma entrevista e a mulher me ligou e falou bem assim, Bruno, tipo, e tal, qual é a sua experiência? Eu falei, não, eu trabalhava em obra no Brasil. Aí ela falou assim, você tem o Safe Pass? Aí eu falei, não. Ela, e como você quer trabalhar numa obra aqui? Ela foi muito seca e ela desligou o telefone. E eu falei, cara, eu tenho que fazer o Safe Pass. Então, tipo, ela foi muito grossa comigo. Então, eu falei, não, se ela foi super grossa comigo, isso é mandatório. Tem que ter isso para mandar um currículo. Então, foi nessa que eu decidi. Eu falei, não, eu vou fazer o Safe Pass. Então, Entendi. pro Safe Pass, foi, assim, para algumas vagas, essa foi crítica. As outras, o pessoal não perguntava se eu tinha, mas estava escrito no meu currículo também, né? E Então, já tinha. eu acredito que, assim, quem pode fazer, faz, porque não é que eu não sei se é um diferencial, mas, assim, eu acho que é bom. É um requisito a menos que você já tem, sabe? Tipo, é um pré-requisito É que um você já... boxzinho preenchido, né? Ticou mais um box, entendi. Exato, Entendi. porque na questão do Safe Pass, eu decidi fazer por isso, e o Signing Out foi que eu falei, cara, eu gosto mais da parte de obra, tô no escritório hoje. Aqui na Irlanda eu gosto porque é muito frio, então é bom estar no escritório. O Arthur tá falando bastante disso nos grupos, né? Quem tá acompanhando aí, Sim. que ele tá querendo Arthur tá trocar. doido para ir pro escritório, olha aí. Tem o Edu também, né? Que tá querendo ir pra QS. Sim. Então, aqui eu acho legal tá no escritório, mas assim, eu prefiro obra. Eu acho mais dinâmico, eu acho mais legal. Então, eu decidi ir fazer esse curso com o Arthur. E eu já tinha conversado com ele algumas vezes, lá pelo Insta dele e tal. E eu falei, não, eu vou fazer e tal, vamos meter a cara e vamos colocar mais um tique no currículo. E foi legal que eu fiz a entrevista com um dos recrutadores, que é conhecido do Arthur, que aí ele me perguntou, o que você fazia no Brasil? Aí a gente sempre dá aquele migué, não, eu sei mexer na estação total, não, eu já usei no Brasil. E aí ele falou assim, você sabe mexer? Eu falei, não, eu já usei no Brasil e eu fiz o curso aqui na Irlanda. Aí ele me perguntou, ele falou assim, você fez com o Arthur? Eu falei, sim, com o Arthur. Ele, eu conheço o Arthur, é bom o curso? Eu falei, não, é muito bom o curso. Ele, legal. Então, Só, ajuda nesse sentido. só para esclarecer aqui rapidinho, Bru, quem não sabe que Arthur que a gente está falando, né? É o Arthur Versa. Versa, isso. Ele tem também um canal aqui, é Engenharia na Europa. Quem quiser seguir, fica à vontade. E ele tem o curso de estação total, que ele dá as aulas pessoalmente, mas agora, por causa da pandemia, não está tendo. Mas ele também tem o online. Se alguém quiser, fica à vontade. Depois que acabar essa live, corre lá no perfil dele e adiciona ele e pede a informação certinho, tá? Só para quem, né, não conhece o Arthur, já fica aí a recomendação. O Arthur é um querido, já veio aqui, já contou a história dele pra gente também. Eu super indico, vale a pena. Então, Então. o recrutador conheceu o Arthur também. O Arthur já tá famoso entre os recrutadores, olha aí. Sim, ele conhecia, ele perguntou se era legal. E então, assim, eu acho que é bom fazer todos esses cursos são bons, né, para você ter. Acho que te ajuda quando você vai conversar com o recrutador, você mostra ali que tem um curso ou aumenta o seu conhecimento. Sim, Assim, para a vaga que eu trabalho, não influencia em não nada, precisa. mas eu acho super válido. O que você está fazendo hoje? Você tinha chego a fazer em algum momento no Brasil durante seus estágios? Fiz parecido, né? Acabou de entrar um pessoal que trabalhou comigo. Fiz parecido lá eu trabalhava na Tecnisa, na consultora Tecnisa em São Paulo. E lá eu passei por vários setores e eu cobri férias de muita gente. Então, assim, eu faço mais orçamentos, então eu cobri férias da galera de suprimentos, que é o mais próximo que eu fazia no Brasil aqui. E parte de requisição para obra, quando que eu fui de assistência, eu passei em obra, passei em assistência técnica, passei em suprimentos, passei em muitos setores lá. Assistência técnica, eu entendo sua dor. Então, Trabalhei 6 anos com assistência técnica no Brasil. eu fiquei na assistência técnica, eu fiquei um ano e 6 meses, um ano e 7 meses, mas minhas obras, eu peguei obras tranquilas. Então, as obras que eu cuidava eram mais tranquilas, Mas na então, assim, assistência técnica o problema nem sempre é a obra, né? É o cliente. é o cliente, mas é aquela coisa, né? A gente está lá
A Tem gente que dá a fazer. cara, eu dava a cara a tapa lá, então sempre jogava a culpa pro pessoal do escritório. Dava aquele migué, falava, não, eu vou fazer o máximo por você, mas eu é que dava negativa. Eu falava que não tinha garantia, mas como eu tava lá, né, na frente dele, eu tinha que falar que a culpa era da minha supervisora. Mas Sim. enfim, ajudou bastante lá essa parte de requisição, criar requisição, entender alguns processos que não são iguais, mas são similares. Então, ajudou bastante esse background, assim, de ter passado em vários setores no Brasil para cá, porque sempre tem alguma coisinha que a gente aproveita, né? Então, nada se joga completamente fora. Então, ajuda bastante E hoje em lá. dia, assim, você falou que é um pouco parecido, mas assim, hoje em dia a sua função, o que você faz? Explica um pouquinho para quem não sabe o que é um estimator, né? Eu também não sei, eu não... assim, minha função basicamente é fazer orçamentos. Então, a nossa empresa ela faz campos de futebol e tudo de grama artificial. Então, tudo que envolve o campo, a gente orça. Então, essa é a minha função principal. Mas aí, assim, a minha função principal é na parte de orçamentos, no pré-obra e tal, enquanto ainda está em orçamento, precificando. Mas aí tem, como a empresa é pequena, a gente faz tudo, né? Então a gente ajuda em planejamento, a gente ajuda ali nas obras que está acontecendo, Sim. pedir material, requisição, tudo isso a gente acaba fazendo. Mas a função principal é de orçamentos, de o pessoal manda lá, eu quero isso, leitura de projeto, levantamento quantitativo, procurar preço, caçar fornecedor, é mais isso, é bem orçamentos mesmo. Entendi. Essa é a função principal, assim. Mas é bem tranquilo, bem tranquilo. O maior problema mesmo, no meu caso, assim, que eu acho, ainda é o inglês, é mais a barreira do inglês. Não que se você não se vira, você se vira, mas assim, você pega um documento, tá com as palavras mais difíceis, você tem que ler tudo, entender tudo. Né? Então é um pouquinho complicado, você perde um tempo ali analisando, tentando entender tudo que envolve ali em cada projeto, que é tudo Sim. bem diferente do outro. E as especificações, as coisas que os arquitetos mandam, você tem que identificar certinho para poder saber qual é o produto que você tem que procurar, né? Sim, e procurar o fornecedor, às vezes eles querem um fornecedor específico, então Sim. não é nenhum bicho de sete cabeças, mas assim, eu acho que o inglês é uma barreira grande ainda pra gente, né? Porque tem uns nomes lá que a gente fala e. Ah, tem uma pergunta do que é assistimento, eu não sei, tá? Não sei a diferença, desculpa. Eu acredito que seja a mesma coisa, já que lá na empresa eles chamam a função com os dois nomes. Tem gente que fala cast, tem gente que fala estimator, mas enfim, não sei explicar a diferença, desculpa. Eu ia, E eu, eu ia entrar nisso também. Eu acho, Renan, que não tem muita diferença. Talvez um, a questão de um QS trabalhar para um setor específico, mas eu acho que não tem, não. Eu posso depois tentar confirmar essa informação e a gente passa aqui, mas eu acho que é só a nomenclatura mesmo. A função é a mesma, né? eu acredito que sim. Já que o pessoal lá, cada um falando uma coisa, né? Fala, meus cast tá super busy, meu estimate tá busy. Então eu acredito que seja a mesma coisa, mas enfim, não sei dizer assim, tecnicamente. Mas é bem, assim, o trabalho em si é bem tranquilo, é simples, né? A questão principal é mais questão de prazo, às vezes a gente tem prazos curtíssimos que os fornecedores demoram para responder, demora para precificar, coisa normal de obra. Mas é bem tranquilo, assim, é bem tranquilo, Na basicamente. Europa você passa por esses problemas. Meu Deus, achei que era tudo assim. Que é pior, que o pessoal, primeiro que eles não respondem e-mail pra galera que tá aqui dando tá trabalhando na hora que eu não entendo por que eles não gostam de responder e-mail. Eles só gostam de falar por telefone e você não tem nada formalizado, né? Eu acho isso muito estranho, que eles não querem formalizar por e-mail, só por telefone. É complicado. Mas é legal, é bem legal. E uma curiosidade aqui, você falou que a Lívia e o marido, É o namorado, René. É o eles, René. eles, vocês já se conheciam ou vocês se conheceram quando chegaram aqui? Como que foi esse networking aí? Não, a gente já se conhecia. Eu e a Lívia, a gente estudou na faculdade juntos. A gente fez engenharia juntos na mesma sala. E a gente fez TCC junto, a gente fazia grupo juntos. Então a Entendi, gente entendi. já se conhecia de antes. Quando ela veio, eu já sabia quando a gente estava se formando, ela já tinha falado que ia vir antes de terminar a faculdade, já tinha comentado.
ela que me deu a dica de já trazer o diploma traduzido, juramentado. Então a gente já se conhecia há longos 5 anos de faculdade. Não, tô perguntando isso por essa questão do que a gente falou no começo, do networking, né? Que às vezes networking vale mais que dinheiro. Então, é sempre importante. E é legal, tipo, por mais que veio do Brasil, vocês mantiveram todo um contato aí, olha aí, hoje já estão trabalhando juntos. Manteve aí essa Sim. parceria, né? Nossa, E e é bem legal isso. Eu acho muito legal que, assim, eu acho que foi muito difícil pro René, que ele foi o primeiro a vir para a empresa e trabalhava sozinho. Mas pra gente que é em três brasileiro, eu acho é muito legal, assim, a gente consegue manter aquela resenha, né, dos brasileiros, a gente consegue brincar bastante com os gringos, né, com os Irish. Aqui, já então, muda a é bem atmosfera, legal. né? Já muda tudo. Sim, sim, é bem legal. Acho que pro René deve ter sido bem difícil no começo, que era só ele. Mas agora que a gente é em três, a atmosfera é bem legal, a gente fica na mesma sala, nós três e mais dois Irish. Então é bem legal, assim, a dinâmica, o ambiente de trabalho é um ambiente muito bom, né? Que vale muito isso, ter um Sim, ambiente legal. com certeza. Ainda mais que vocês já eram amigos de longa data, então tá tudo em família, né? Ah, sim, eu fiquei um mês na casa deles aqui, né? Aqui a cidade é muito pequenininha, mas é muito ruim de arrumar, de conseguir alugar casa aqui, porque é pequena, tem poucas opções e tem muita gente procurando. Então, fiquei um mês na casa deles até conseguir me mudar, me instalar aqui e sou muito grato a tudo que eles me ajudaram aqui. O Lucas só tá falando que no Brasil já é difícil identificar os materiais, imagine em outro país com outro idioma. Não é fácil. É, é complicado. Não é fácil. Complicado. O que eu gosto de fazer, né, tipo, dependendo, manda pro fornecedor. Fala, cara, tá aí, ó, eu preciso disso. Me ajuda, o que que é isso? E aí eles ajudam, eles mandam, tem a fotinha lá, você entende, que é complicado isso, né? Que tem algumas coisas que é bem complicado, que assim, eu acho que o mais difícil não é arrumar um emprego, né? É a dinâmica do dia a dia, que é muito complicado. Que a gente vai aprendendo inglês, tal, cada dia na escola a gente vai aprendendo uma coisa, mas os nomes técnicos é muito complicado. Todo Sim. dia a gente aprende uma coisa nova. O cara fala alguma coisa, falando, que é isso? E aí meu chefe fala assim, Google. Já que Google. Vai Google Imagens. Então, é Meu bem pai. engraçado isso. Olha, eu vou te falar um negócio, Bru. Não se desespere, não se cobre muito, porque eu estou há 3 anos e todos os dias eu aprendo alguma coisa nova. Então, assim, é Sim, muito normal, vai continuar sendo assim. É uma coisa que eu deveria fazer, mas não faço, mas eu vou dar aqui como uma recomendação para quem quiser fazer, for uma pessoa mais organizada, não é um, né? Aquelas listinhas mesmo, sabe? Aprendeu uma palavrinha nova, escreve, coloca do lado o significado. Provavelmente você não vai lembrar no próximo dia, mas às vezes você bate o olho lá e fala, ah, tá, é isso. Então, acaba sendo uma boa dica. Não que eu faça, né? A pessoa, eu faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Mas, entendeu? exatamente. Eu, É, eu tento, é mas engraçado não se porque é cobre, muito isso. verdade. É complicado. A gente estava conversando hoje lá no escritório sobre isso, que a barreira da língua é um negócio bem grande para a gente, né? Eu, por exemplo, às vezes eles falam uma coisa com a gente está ali focado, aí você escuta um barulhinho, você fica tudo em branco, você já esqueceu completamente o que eles falaram, qual era a palavra que ele falou, aí você fala, e agora, o que era isso, né? Hoje foi engraçado que meu chefe falou assim, liga pro Alan Durf, o nome do cara, né? Alan Durf. E aí eu tô com esse nome na cabeça, aí eu olhei pro lado, aí na minha cabeça virou Ed Murphy o nome do cara. E aí eu nunca me liguei que o Ed Murphy é o ator, né? Então aí eu cheguei lá e falei, você tem um e-mail do Ed Murphy? Para outro cara que trabalha com a gente, falou, Ed Murphy, quem é Ed Murphy? É o ator? Eu falei, é o cara que faz Groundworks e tal, Perdigal. E aí ele falou, não tem ninguém assim. Então é só depois que eu me toquei que não, era o Alan Durf, que o Ed Murphy era o Alan, ator. Então ou às vezes você tá tão concentrado fazendo alguma coisa que a pessoa fala alguma coisa aqui pra você, você só concorda e aí depois dá 5 segundos você já olha e fala, o que você pediu mesmo? Porque exatamente, você, eu tipo, o que foi? Hã? é, É complicado. E fora os telefonemas, né? Que é um caos, telefonema. tá com medo Então, de atender o telefone ainda? não, medo não. É. Mas eu não gosto de ligar. Se estão me ligando, é claro que a gente atende. Mas eu sempre prefiro mandar um e-mail e aí depois eu explico o e-mail. Acho que essa é a minha tática. E eu acho que é uma tática muito boa.
você manda o e-mail e Sim. depois você liga só para explicar o e-mail, porque se ligar primeiro é um caos. Porque o É cara uma não ótima. entende Você manda nada. e-mail e você fala, te mandei um e-mail aí, tô precisando dessa informação. É Fala, te ótimo. mandei um e-mail aí, se você não entender, você me responde com outro e-mail. Então é bem legal isso, que tipo, o telefonema é uma barreira. A gente tem obra aqui na Irlanda e tem lá em UK, lá no Reino Unido. E quando liga para lá, o accent é diferente, então é legal. Mas é legal depois que você desligou o telefone, enfim. Mas enquanto você tá ali falando com o cara, é complicado, porque você fala, meu, às vezes você, falando por mim, né? Tipo, às vezes eu falo, não, não, beleza, beleza, ok, yes, yes. Eu não faço ideia do que o cara tá falando. Telefonema é complicado, mas é legal, assim, é um aprendizado, no final dá certo, no final, assim, no final a comunicação dá certo, isso que eu acho bem legal, o pessoal entender que não importa o seu nível de inglês, tenta, porque o pessoal te entende. Às vezes, a gente falou disso hoje também lá no emprego, que às vezes a gente fala umas frases totalmente gramaticamente erradas, e eles entendem. Então, assim, não se cobra tanto no inglês. Tenta, velho. Se o cara decide se ele quer te contratar ou não, tenta. Mas é É. bem legal. Deixa eles decidirem se o seu inglês é bom ou não, né? Não vai você já se auto-boicotar. Exatamente. Sim. Mas é bem legal, assim. Eu brinco bastante e falo, nossa, que saudade do subemprego, né? Porque tem essa questão de não responsabilidade. Às vezes você tá lá no emprego, quando eu trabalhava no restaurante, assim que eu cheguei aqui, o cara falava assim, pega X coisa. E eu não fazia ideia do que era que ele estava querendo. Então você traz uma coisa, não é, traz outra, não é, até você conseguir. E quando a gente tá numa função que tem mais responsabilidade, é complicado, né? Tipo, meu chefe fala assim, faz isso. Você não vai fazer um monte de coisa até acertar. Então, Sim. isso que é aquela coisa de falar, nossa, que saudade do subemprego, né? Que você pode errar e errar e errar, e eles também não estão nem aí e você fica feliz. E aqui não, aqui você já tem dias que tem obra assim mais complicada que você fala, putz, você não consegue dormir direito pensando, fala, nossa, será que eu vou conseguir fazer essa obra? Meu prazo é até tal dia. Então, é uma diferença de responsabilidade bem legal que faz você alguns dias pensar, nossa, que saudade do subemprego. É que o Isso é. subemprego, querendo ou não, ele é uma fase que é muito gostosa de se passar, né? A gente passa por ela para aprender, para se adaptar com a cultura nova, com a nova língua, com os accents, com uma rotina diferenciada. Quando você entra no trabalho, na sua carreira profissional novamente, acaba que volta para aquela rotina que você estava do Brasil já, né? Sim, e a gente se cobra muito mais também, né? Sim, Que é do brasileiro se cobrar, mas acho que quando a gente volta para nossa área, para nossa formação, é uma cobrança muito maior, principalmente por ser em inglês, o medo de errar vai lá em cima, dá aquele frio na barriga de mandar algum e-mail mais complicado para alguma coisa diferente. Então é bem complicado. Mas é legal, é muito legal. sim. E você, se você fosse dar uma dica para alguém, né? Como o seu foi um networking aí que conseguiu te recolocar no mercado, mas se você fosse passar alguma dica para alguém que está ali do outro lado, assistindo essa live e quer também conseguir uma oportunidade, o que você falaria hoje com a experiência já que você está tendo de 6 meses aí trabalhando? É muito complicado dar alguma dica porque é muito diferente de pessoa para pessoa. Mas, assim, pela minha experiência própria, assim, cara, seja você o mais. Assim, tente ser você de um jeito, sem tentar prejudicar ninguém, onde você estiver, para ser lembrado de um jeito legal. Porque, assim, não ser perdoa pela palavra, mas não ser filha da puta com ninguém, tipo, ser você, cada um fazer o seu sem tentar atrapalhar ninguém, que eu acho que sempre dá um bom retorno. E onde você passar, ser uma pessoa legal, assim, nesse sentido, né? Não de ser legal a falar com todo mundo, mas ser legal de fazer o seu sem atrapalhar ninguém. E eu acho que essa é a principal dica, assim, tipo, não tenta passar por cima de ninguém, que uma hora vai chegar a sua hora. Porque Não tem tanta gente desistir que. também, né? Que você levou bastante não e nem por isso te parou. Foi um aninho tentando. Mas essa é a dica principal, né? De você tentar não tentar prejudicar ninguém, que infelizmente a gente vê tanta gente querendo passar por cima de outro e no subemprego mesmo, quantas vezes você não está trabalhando lá de qualquer coisa, de cleaner, e o outro cleaner quer te prejudicar. Então,
Eu acho que isso não leva a lugar nenhum, só te prejudica, que se um dia você precisar da ajuda de outra pessoa, você fala, ah, não, essa pessoa aí, tipo, não tem um bom caráter, então é mais, essa é a principal dica, tipo, fazer o seu, trabalhar direitinho, que uma hora alguém tá vendo, né? Uma coisa que meu chefe sempre falava para mim, na época de obra ainda, é falar, cara, nunca faça nada achando que ninguém tá vendo, porque sempre tem alguém vendo, não importa o que você tá fazendo, alguém tá vendo, se é bom ou se é ruim, alguém tá vendo. Então faz o seu trabalho. Não, não vou dizer que eu fazia quando eu trabalhava lá de cleaner, eu fazia o meu trabalho do melhor jeito possível. Não, não fazia. Tinha dias que a gente limpa bem daquele jeito, mas faz o seu, né? Tipo, a minha área é essa, beleza, a minha área tá aqui, eu não vou prejudicar a sua área. Se for para reclamar, ele vai reclamar comigo. Então, acho bem legal. Acho que isso é a principal dica, assim, tipo, não tenta passar por cima de ninguém, faz o seu, que se cada um fazer o seu, já tá bom. Tem espaço para todo mundo, né? Tem. Principalmente quem está aqui na Irlanda. A Irlanda é um país muito pequeno, mas que tem muitas oportunidades. Eu falo isso porque há pouco tempo o René indicou uma pessoa para a Cruna, que você conhece ela, né? E ela conseguiu um emprego. Então, assim, faz o seu, que sempre a pessoa vai te ajudar também se você tiver caráter ali, tiver uma ética profissional onde você tiver. Só isso, esse eu acho que é o principal. Faz o seu. Que se cada um fizer o seu, uma hora dá certo. Segue no caminho certo que dá tudo certo, né? É bem isso, tá certo. Tem um monte Exato. de gente aqui te elogiando, falando parabéns, muito sucesso para você, parabéns pela sua conquista. A Rai Belo tá perguntando qual que é o seu nível de inglês hoje. Ah, então, eu vou falar pela escola, né? Pela escola eu terminei no avançado, mas não sei falar meu nível de inglês. Tipo, eu acho muito relativo esse negócio de nível de inglês, mas na escola eu era avançado. B, A1? Não sei mais os números. Acho que era A1. Eu também não sei, não. Eu acho que era A1, não sei. Mas era avançado. Tem mais uma pergunta aqui, que é do IMGGFN. Ele tá falando que ele se formou, tá vindo para Irlanda, mas ele tem pouca experiência no Brasil. Se ele consegue uma oportunidade, algo assim, começando praticamente do zero aí. Você quer falar? A gente Você tem tem, mais experiência. a gente tem alguns exemplos, né? A Lívia também veio recém-formada, não foi? Com pouca Veio experiência. recém-formada, pouca experiência, sim. A Lívia veio recém-formada, a Grazi veio recém-formada. Teve um. Não tem o nome dele, é IG, alguma coisa. Você que fez a pergunta, meu engineer favorito. É, a gente fez uma live só falando sobre isso no YouTube com a Paula Fernandes. A Paula Fernandes. A Cantora? Paula Fantini. Foi o Ed Murphy, eu te entendo. Culpa sua agora, já veio até cantora participar do Desculpa. negócio. Corta tudo isso aqui, então vamos voltar. Fizemos uma live com a Paula Fantini, a recrutadora que é parceira aqui do canal, falando sobre isso, sobre a questão de oportunidades para recém-formados. E ainda tem a questão dos programas para recém-formados, né? O Graduate Programs. Então, se você acabou de fechar a faculdade, vem para cá, existe possibilidade sim para você conseguir se recolocar no mercado. Fica tranquilo que dá. A respeito do inglês, onde você aconselha estudar nesse período de pandemia? Vocabulários de inglês na área de engenharia civil. Engenheiro Joe. Ai, o Joe, faz tempo que você não aparece por aqui. Seja muito bem-vindo de volta. Como que você está fazendo para estudar? Me conta aí, você, Bru. Onde Eu que você não está estou estudando. estudando, aprendendo os Aonde? inglês da vida? Então, bom, a primeira pergunta eu não estou estudando, infelizmente. Assim, estou me dando um tempo sabático de estudar inglês depois desse um ano estudando. Mas assim, a gente Não, aprende para todos os dias, trabalhar né? mesmo ali no dia a dia. O que que você usa de referência para você saber, além do Google, que é nosso pai, O né? Google é nosso pai. Então, a nossa obra, assim, são projetos diferentes, mas se a gente entender uma, a gente meio que consegue entender como funcionam todos os processos. Então, que é basicamente, a gente usa muito a questão de fundação, mas aí não é nenhuma enciclopédia, nada, né? Então foi mais ali, a gente fez o chefe fez uma reunião, explicou como funciona, o que a gente precisa fazer, né? Então, para mim, a função é essa, mas tem uns grupos aí de WhatsApp que a galera publica, que a galera posta muita coisa de enciclopédia,
de informações, tem muita coisa voltada para QS, em um grupo de QS, não sei se a galera tá, mas tem bastante coisa que o pessoal posta, então, mas eu não sei recomendar nada, eu tô bem Não tem nenhum tranquilo. site, nada que vocês usam também para pesquisar? Ou é só o site de fornecedor quando você vai procurar produto e coisas assim mesmo? É muito de fornecedor ou quando vem especificado de projeto para projeto, então a gente só foca direto no projeto, né? Porque a diferença é quando vem uma especificação diferente, vem direto no projeto, então a gente só precisa estudar o projeto em si, não uma Entendi. enciclopédia diferente. Então, quando são projetos bem fora da curva, eles já mandam exatamente o que eles precisam, assim, de que muda mais é a parte da fundação do campo e se vai ter algum tipo de amortecimento ou não. Mas é bem simples. Ah, e o Ricardo está perguntando sobre a questão aqui, ó. Minha mulher é engenheira civil, mas ela tem uma deficiência, perdão, numa perna. Como você vê o mercado para pessoas com deficiência? Eu nunca vi nenhum. Não é nenhum tipo de diferencial, né? Eu nunca vi nada nem falando, tipo, pessoas com deficiência de cota, essas coisas assim, empresa que nem tem no Brasil. Eu nunca vi nada disso aqui. Eu acho que é todo mundo muito tratado de igual para igual, né? Não sei, você já viu alguma coisa? Não, nunca vi nada a respeito no sentido ruim, né? Eu vejo muito que, assim, para questão de acessibilidade, né? Eu vejo muita questão de acessibilidade nos prédios em geral, então não acho que seja nenhum tipo de empecilho. Mais um exemplo de que o sol brilha para todos. O que é para ser seu, cedo ou tarde chega. Parabéns, Bruno. Ah, que lindo, James. É verdade. É verdade. O que é seu, não tem jeito, né? Amém. Bru, a gente está aqui conversando, mas eu acho que as perguntas, pelo jeito, acabaram. Você quer contar mais alguma coisa? Eu tô muito grata que você veio, porque eu sei que você é meio tímido, né? Não tô nem olhando o chat, que eu tenho vergonha. Teve todo um preparo psicológico. Ó, mas eu tenho que te falar que tem família te assistindo, porque eu ouvi ali sobrinho lindo da tia. Teve uma Eu vi mensagem ali agora. também. É. Então, Mas eu não tô tentando não olhar, que eu tenho vergonha. Eu fico com vergonha. perguntaram se a empresa pagou o seu sponsor. Sim, né? Ou. Não, não pagaram, mas foi. Eu não cheguei a perguntar, eu já falei que eu pagava. Quando eu Ai, fiz a entrevista, eu já falei que pagava. Eu acredito que se eu não tivesse falado que pagava, não teria problema nenhum. Mas eu paguei e eu não vi nenhum problema em pagar, já que eu ia ter que renovar a escola, então para mim foi tranquilo. Mas eu só simplesmente paguei o meu processo. Eles, tipo, pro primeiro, que foi do Renê, eles pagaram do Renê. Então, acho que não teria nenhum problema, mas eles nem. O processo foi muito tipo. Eu só falei assim: me dá aí o contrato e eu resolvo. Então, eu falei que tinha pago na minha entrevista, então para mim foi tudo tranquilo. Eu que é paguei. que tem esse detalhe que você acabou de falar, né? O processo de visto é 1.000 euros. Uma renovação de escola hoje, que está com 300 mil promoções, você não está encontrando por menos de 1.300, 1.500. Então, acaba sendo muito mais em conta você pagar se a empresa está te oferecendo, né? Eu acho que eu também pagaria se o meu chefe não falasse que ia pagar. Eu nem esperei ele falar nada, já falei, não, eu pago. Tipo, eu falei assim, olha, eu vou precisar do contrato para me aplicar para o visto e eu pago. Eu falei basicamente isso, nem esperei ele falar que sim, nem que não, nem que me ajudar, eu só falei, eu pago. E quando eu comecei a trabalhar, depois que eu recebi o sim, eu só pedi o contrato para a equipe de RH, falei assim, ó, preciso do contrato, eles me deram, não perguntaram para quê. Eu falei, ó, preciso do contrato pro visto. Eles me deram, mas aí é com um cara que não mexe com pagamento, não mexe com nada, nem sei se ele passou para frente. Mas eu só peguei o contrato e eu mesmo que apliquei com todas as informações da empresa e eu paguei também. Sim. E tem bastante gente que faz isso e vale a pena, gente. Acredite. Eu acredito que é melhor você. Assim, eu acho que cada um sabe do quão quer o trabalho ou não. Então eu não vejo problema em pagar. Eu vejo uma galera falando assim, não, é um absurdo eu ter que pagar pelo meu visto, sendo que é a empresa que quer. Mas enfim, cada um sabe da sua necessidade e do seu objetivo. Então não vejo problema de falar, eu pago. Falou tudo. A Edilan GMC está perguntando como foi o seu processo de adaptação na cidade. Sabemos que é bem diferente de Dublin.
Nossa, a cidade é um ovo, é muito pequenininha. Mas assim, tem tudo que você precisa. Então, a parte de mercado, loja, tem tudo, mas é muito pequeno, não tem transporte público. Aqui o transporte é a canela, é andar bastante, ou ter um carro, ou táxi. Eu vou na canela, então aqui não tem transporte público. Eu acho aqui muito mais seguro que Dublin. Para quem é de São Paulo, pode achar Dublin segura, mas agora que eu tô nessa cidade, eu tenho medo assim, de voltar para Dublin. A cidade é muito, muito, muito tranquila. Porém, eu não tive tempo de aproveitar a cidade, já que desde que eu cheguei aqui a gente está em lockdown, então tá tudo fechado. Não deu nem pra conhecer direito, né? Pra saber como é. Sim, mas é uma cidade bem tranquilinha, bem bonitinha, bem legal. E tem bastante brasileiro, né? Porque você já é o quarto que eu tô entrevistando daí. Tem um grupo no WhatsApp que tem 50 e pouquinhos brasileiros aqui na Ah, cidade. já dá pra fazer uma festa, gente. Já Dá sim. Dá pra polícia bater na festa já. já dá problema. 54 brasileiros aí em Tranlee, né? Isso. Que delícia. Quando liberarem, a gente faz um evento aí em Tranlee com todos os brasileiros para juntar essa galera aí, todo mundo se conhecer, a gente vai conhecer a cidade. Aí a Ah, gente faz pode vir. um É uma passeio, cidade bem né? legal. Uma cidadezinha bem tranquila, bem legalzinha. É, É perto de as Jingle, né? pessoas, E Jingle é muito bonito. as pessoas que eu converso que estão aí, todas adoram, ninguém falou mal, então. E é o que você falou, né? Dublin, ela acaba sendo muito centralizada porque a gente chega para estudar, mas depois vai se afastando, vai vendo que tem muito mais oportunidade também, né? Pra parte do inglês aqui é bem legal. Assim, você fica meio. Tem Você que não falar escuta inglês. português na rua. Tanto é que os brasileiros que eu conheci aqui foi na Pênis. Eu tava andando na Pênis, falei, eu ouvi um português, falei, ué, português? Como assim português nessa cidade? E aí eu saí caçando na Pênis até achar quem é que tava falando português. Eu falei assim, você é brasileiro? O cara sou. E a gente começou a conversar. Que legal. Mas não Aí, tem você tem português. pênis, vocês estão feitos, vocês não precisam de mais nada. Se tem uma pênis, já tá tudo certo. É a única loja que a Exatamente. gente usa mesmo. Tudo barato, é ótimo. É. Tem... A Raibel tá falando que ela é engenheira civil, que está na última renovação de inglês, mas ainda não se sente confiante para aplicar para vagas de engenharia. Você Eu é acho nova no que canal, não é possível. então eu acho que o que te ajuda é assim, aplica, na primeira entrevista você não vai estar confiante, na segunda muito menos, e você vai fazer umas 10 e não vai estar confiante, e um dia você vai receber um 5 sem estar confiante e vai para cima. Tenta. Eu acho que esse é o Sim. principal. Acho que eu posso fazer um curso para ter um plus no currículo ou devo focar apenas no inglês mesmo? Eu não sei seu currículo, Rai, fica difícil de falar. Mas isso é uma coisa que tem bastante gente que pergunta: faço um curso extracurricular. Você fez algum curso extracurricular, Bru? Não, né? Não, eu estudei por fora, assim, sozinho, um pouquinho de Revit, mas muito pouco. Não diria nem que o básico eu sei. E você usa? Não, Não é a função que você está atuando, né? Então, assim, gente, olha, o inglês comunicável é o principal. O resto vocês vão descobrindo conforme a vaga que você aplica, né? E, Maicon, o visto é 1.000 euros, né? mil Não mudou euros. ainda, Mais certo? 300 do Dinebi. Mais 300 do GNB quando você tem o seu sim, a sua aprovação. Eu acho que a gente respondeu todo mundo. Eu adorei conhecer essa história, Bru. Muito obrigada. De verdade. Obrigado aí quem perdeu aí uma horinha, um tempo para vir aqui ouvir a gente. Espero que tenha ajudado a galera de alguma forma. E obrigado. Um beijo aí para a família que está assistindo, para os amigos, pessoal do Brasil. E A um equipe abraço. do trabalho também está de prontidão, viu? Lívia Ah, quis sim, Lívia e aproveitar. Renê, eu vi que eles estavam aí também. E Team PST. Sim. Muito E se obrigada, alguém Lívia, por tiver estar alguma aqui. pergunta, pode mandar aí no Instagram. Aí que depois eu falo. Sim, Bru, obrigada de verdade pelo seu tempo. Se Deus quiser, quando tudo melhorar, a gente vai conseguir se encontrar, todo mundo, para, né, trocar uma Fazer um energia aí. churrasco. Sim, por favor, trocar uma energia positiva, todo mundo junto. Mas parabéns, muito sucesso. Parabéns por ter conseguido o seu trabalho no meio da pandemia, né, gente? Isso é muito importante de ser reforçado. E o que você precisar, conta aqui comigo, tá bom? Obrigado, eu que agradeço, gente. Gente, muito obrigada por terem ficado com a gente até agora. Uma boa noite para todos vocês. Beijão.
Ah, vamos dar um sorrisão para quem tá assistindo essa live tirar um print? Gente, vamos lá. Tira um print da tela, bem bonito, e posta aí nos seus stories, marcando aí o que vocês gostaram mais da live de hoje. Um, dois, três e. Deixa eu dar um print aqui também, vai. Um, dois, três e. Aê! Bru, muito obrigada mais uma vez. Um beijo enorme, fica com Deus. E a gente vai se falando. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau.